Olá, muito boa tarde. Então hoje, a gente volta aí com as lives semanais em 2021, Em 2020 eu dei uma pausa, então hoje eu tô aí voltando com as lives. E simbora falar, de saúde da mulher. Hoje eu vou falar do autocuidado, que foi o tema aí escolhido pelas mulheres no box que eu botei lá no story. E eu amo começar o ano, a gente falando aí de autocuidado, porque nada melhor, do que a gente cuidar da gente, da gente estar bem, que quando a gente está bem a gente faz tudo muito melhor. Então vamos aproveitar que o ano está começando, vamos olhar para nós mesmos, para a gente poder conseguir aí ter ótimas conquistas, fazer o nosso planejamento. Deixa eu só ver, estamos aqui bem. E aí só vê pra mim se o som tá legal, a imagem tá boa. Estamos aqui de visual novo, casa nova, então tudo muito novo, testando tudo, enfim, como que vai estar a acústica. Então diz pra mim, tá legal, que bom. E aí então, hoje eu vim falar aqui, da gente se cuidar, Vamos aproveitar, aperta no aviãozinho, convida mais mulheres para estarem aqui conosco, que hoje vai ser um tema bem bacana que a gente vai conversar aí, para a gente aprender, a se cuidar. E todo início de ano, o que a gente faz, A gente planeja tantas coisas, A gente vem nesse gás, nesse pique, um novo ciclo, Então a gente fica mais disposta. Então hoje eu vim aqui para te ajudar nesse planejamento aí, como que a gente faz, para a gente começar melhor. E o principal de tudo, não é só a gente começar, é a gente dar continuidade. Então esse é o principal ponto. E aí esse ano eu estou mais comprometida em estar aqui mais consistente. Confesso que ainda é desafiador para mim, tá aqui, expondo, enfim, tô trabalhando essa minha vulnerabilidade. E como o GG fala, que a minha vulnerabilidade seja a sua força, então eu estou fazendo esse passo, essa dificuldade para mim, estou vencendo por você que está aqui hoje assistindo, por você que vai estar assistindo aqui depois, porque eu quero levar esse conhecimento ao máximo de mulheres possíveis. Hoje a gente tem aí essa ferramenta do Instagram, a gente tem a internet, que a gente tem tantos recursos aí ao nosso dispor. E aí, além de tudo do autocuidado, eu vou falar do LPF, Eu coloquei essa semana uma foto fazendo aqui o LPF com o marido, e algumas pessoas, a maioria das pessoas não sabia o que era, E tá tudo bem a gente não saber, Existem inúmeras técnicas, inúmeras coisas aí no mundo e a gente não tem noção, Então, eu vim trazer, e por que eu vim trazer? Eu gostei tanto dessa técnica, eu conheci essa técnica no ano passado e me encantei com ela. Então, a gente tem inúmeros benefícios em uma única técnica, Então, eu falo que todo mundo deveria fazer aí o LPF para a gente ter esses resultados. Ano passado eu comecei a trabalhar com essa técnica lá no meu antigo estúdio e a gente teve resultados maravilhosos, e um deles é a redução da diástase, Quem é mulher, quem já é mãe, com certeza não estar mais tão satisfeita aí com a barriguinha, Porque depois que a gente é mãe é mágico, Mas a barriga cresce muito, E a gente fica sempre nessa insatisfação com o nosso corpo, 90% das mulheres têm essa briga, com o corpo. Então o LPF vem para ajudar muito a gente nisso daí. Então eu me encantei demais com a técnica e venho praticando ao longo do ano passado. A gente dá umas paradinhas, enfim. E aí eu botei como foco meu, como planejamento esse ano, não parar mais. E aí eu vou estar compartilhando aqui também no meu Instagram os resultados, como que a gente vai melhorando e a nossa evolução. Esse ano eu vim para trabalhar também muito a disciplina, que é uma qualidade que eu preciso trabalhar muito em mim. E aí é muito interessante a gente se conhecer, A gente saber o que eu preciso melhorar e o porquê,
Porque às vezes a gente quer melhorar tudo pra gente, mas eu não preciso de todas as qualidades. Então é importante eu saber o que é bom, o que eu preciso melhorar e por que eu quero melhorar, né? Então esse é um detalhe assim bem importante. Para quê? Para eu não gastar energia tentando melhorar várias coisas que não vão estar ajudando, não vão estar me ajudando a chegar onde eu quero, né? Porque tudo é energia, né? A gente sabe nesse mundo que tudo é energia, então eu preciso gastar energia aonde merece ser gastado, né? E o nosso corpo agradece. Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida sobre qualquer coisa aí, pode me colocar aqui, tá? Nos comentários, para poder eu tá ajudando aí. E vamos lá, vamos conversar aqui de hoje. O que eu botei? O tema de hoje é o nosso deixa eu botar aqui, gente, o autocuidado, né? Eu não coloquei. Tem tanto tempo que eu não faço aqui a lives que eu tô meio esquecidinha. Mas lembra, né? Uma vez eu aprendi, eu memorizei, né, um novo recurso. Mesmo que eu esteja esquecida, o meu cérebro ele relembra rapidamente, né? É um hábito. Então tudo que a gente faz repetidamente, a gente vai assimilando, a gente vai gravando. O nosso corpo ele é maravilhoso, eu sou encantada com o corpo humano. E a gente tem esse recurso, né? Do corpo assimilar e guardar. Então a gente vai lembrando aí mais rápido, tá bom? E aí hoje eu vim falar do autocuidado. E por que eu gosto de falar tanto desse tema, né? Autocuidado. E mulher, a gente tem muito isso, né? O autocuidado, ou pelo menos a gente deveria ter esse olhar maior para nós mesmos. Por muito tempo, e eu vou contar um pouquinho de mim, né? Eu via isso como algo ruim. Por quê? Porque lá atrás, o autocuidado está muito ligado à vaidade, né? E aí a vaidade muitas vezes soa como algo, sabe aquela mulher mais rasa, né? A mulher que não liga para as coisas importantes da vida, só quer saber dela. Enfim, esse era o conceito que eu tinha de pessoa, de mulher vaidosa. Então, que ser vaidosa era algo ruim, era algo fútil. Isso era na minha cabeça, tá? Então, por muito tempo, eu me neguei a cuidar de mim. Por quê? Porque eu tinha essa crença de que ser vaidosa era supérfluo, sabe? Era dispensável, não era importante. E aí, ao longo dos anos, eu fui vendo o quanto isso é importante. E por que é importante, né? E qual foi a conclusão assim que eu cheguei ao longo, né, de todos esses anos e ao longo dos meus atendimentos? E hoje muitos estudos eu vou fazendo esse comparativo, né? O quanto eu não me cuidar influencia na minha saúde. Como que faz, né? Quando eu não me cuido, eu vou ficando o quê? Insatisfeita. Insatisfeita com a minha imagem, insatisfeita com... sabe aquela coisa que a gente bota, nenhuma roupa me cai bem, eu vou numa loja, eu não fico satisfeita, eu acho a roupa linda, mas quando eu coloco em mim não fica bom. Então toda vez que eu fico triste porque não estou satisfeita, eu vou gerando, né, substâncias tóxicas no meu corpo. E o acúmulo das substâncias tóxicas vai fazer o quê? Com que eu fique doente, com que eu fique deprimida, com que eu fique ansiosa, sabe? Então tudo isso vai acabar gerando uma doença. Isso é ruim. Então é muito importante que a gente sim tenha, né, esse autocuidado conosco mesmo. E uma outra coisa, né, que a gente quando é mãe, a gente, enfim, são crenças, coisas que a gente vem aprendendo aí com a vida, né? Depois que a gente é mãe, a gente fala muito que, eu não tenho tempo mais para cuidar de mim. E não só a gente fala que a gente não tem tempo, como a gente acha que a gente não pode ter tempo pra gente, né? Quando a gente é mãe, a gente tem esse pensamento, sabe? Por mais que a gente fale, não, eu não tenho, lembra, né? É o meu inconsciente que está mandando em mim o tempo todo. Então, se eu acho que é errado eu cuidar de mim, né? Porque na cabeça da mãe o que acontece, né? Se eu cuido de mim, eu estou deixando de cuidar do meu filho, né? Por muito tempo eu pensei assim, né? Então eu fazia 100% ali pelas minhas filhas e eu nada, né? E aí lembra, né? Se eu não cuido de mim, se eu não olho pra mim, vou ficando insatisfeita, vou ficando amargurada, vou ficando muitas vezes deprimida. Não é à toa que muitas mulheres têm o quê? Depressão pós-parto,
né? Porque é um choque tão grande, né, com tudo que aconteceu, e agora, será que eu vou dar conta de cuidar desse novo ser? E aí lembra, né, gente, não é consciente isso, tudo acontece no nosso inconsciente. Então, às vezes a gente pensa dessa forma, e por muitos anos eu pensei assim. Tanto que eu lembro que alguns anos atrás eu fui comprar roupa, minhas filhas falaram, nossa mãe, agora você está comprando umas roupas bonitinhas, umas roupas diferentes. E aí eu dei risada e eu falei com elas, é porque agora eu estou comprando roupa para mim. Porque até então eu só comprava roupa para as crianças, para as minhas filhas, que agora está tudo moça, né? Eu não tenho mais crianças. Mas enfim, por muito tempo eu saía e só comprava coisa para elas. Porque na minha cabeça eu não podia cuidar de mim, sabe? Era errado eu cuidar de mim. Por muito tempo eu não ia no salão fazer as minhas unhas. Por quê? Na minha cabeça era um dinheiro que eu estava gastando, né, que podia ser usado com as minhas filhas se elas precisassem. Né? Quem é mãe de criança sabe que a gente, né, vivia em farmácia, cada hora é uma surpresa, um susto. Então você tem que segurar ali porque sempre tem umas surpresas, né? Então, na minha cabeça, eu não podia gastar, né? Só que se a gente fica com a unha toda feia, aquela coisa toda, a gente fica... Ai, né? É um sentimento ruim, né? E a gente só sabe disso depois que a gente passa a cuidar, sabe? Porque por tanto tempo eu não cuidei que era normal aquela sensação, era comum, né? Por tanto tempo eu não cuidei que eu já estava acostumada com aquela vida, com aquela sensação, e a gente se acostuma, sabe? Mesmo que não esteja bom, a gente se acostuma e tá tudo bem, a gente vai levando e empurrando com a barriga, como a gente faz diversas vezes em várias áreas da nossa vida. Então, isso é muito importante, né? Por isso que eu falo que hoje eu tenho um olhar para um autocuidado muito diferente, né? E isso norteia muito a gente em tudo na nossa vida, sabe? Porque se eu estou me cuidando, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser uma profissional melhor, né? Imagina, você chegar no seu emprego, as pessoas olham, né? E aí a pessoa vê que você está ali toda arrumada, se cuidando, né? Eu antigamente, quando eu via, eu falava, ia lá, ó, tá? Né? Gastando dinheiro com bobeira, né? Mas não, ela estava certa, cuidando dela, da imagem dela, sabe? Isso é muito bom. Então isso é importante, porque quando eu me sinto bem, eu gero, né, hormônios que vão me fazer muito bem, sabe? A gente fala que é a dopamina, que é um neurotransmissor maravilhoso e dá essa sensação, sabe, de dever cumprido, sabe? Aquela sensação gostosa, eu tô bem comigo mesmo, e a gente precisa disso, né? A gente é controlada pelos hormônios, os hormônios é que dizem tudo aqui no nosso corpo. Então a gente precisa, né, tá produzindo bons hormônios, né? Os hormônios que vão nos ajudar a ter saúde e não os hormônios que vão nos levar a ficar intoxicada, né? Porque aí é onde surgem as doenças. E aí é onde eu falo muito com os meus pacientes, como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, né? Se eu não estou gastando demais, sabe? Se eu não estou exagerando na minha vaidade. Cara, é só você olhar para você, olha para o teu corpo, né? Você está bem com você mesmo? Sabe, você está tendo boas sensações, né? Você está com saúde ou você está adoecendo direto? Isso é uma coisa que já tem uns 2 anos que eu venho aprendendo a fazer muito, sabe? A ver esse feedback do meu corpo, o que ele está tentando me contar, né? E graças a esse feedback, a essa transformação que eu me permiti hoje, né, estar aqui onde eu estou, né? Ter me mudado de cidade, quem me acompanha aqui no Instagram. Eu tenho contado um pouquinho aí dessa minha rotina, essa minha novidade. E aí eu falo, né, que é um sonho que eu estava há 20 anos sonhando, né? E lá no coach eu aprendi que todo sonho que não tem data, ele vai ser um sonho eternamente. Então a gente precisa botar uma data, sabe? Quando você bota uma data, aquele sonho vira uma meta. E aí quando vira uma meta, né, ele fica mais fácil de ser alcançado. É lógico que não é só eu botar a data e tá tudo certo, vai acontecer. Não, existe um passo a passo, existe uma programação, um planejamento. Mas quando você bota a data, sabe, o simples fato de você colocar uma data, isso mexe com o nosso inconsciente, sabe? É como se tivesse um reloginho a partir dali, ó, sabe? Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Então vamos lá, o que eu preciso fazer? E aí eu queria aproveitar, já falando dessa questão de data,
eu queria que você hoje estabelecesse uma data. Então estabelece aí uma data. E aí lembra, né? Para a gente não se frustrar, precisa ser uma data que seja possível de acontecer, tá? Então, como a gente está falando de corpo, né? Hoje a gente está falando aqui, né, do autocuidado. Estabeleça uma data para você colher esse resultado. Então, a partir de hoje, sei lá, essa semana, eu vou começar a me cuidar, mas quando é que eu vou olhar para saber se eu conseguir me cuidar? Porque lembra, né? O corpo é um processo. Eu falo que para a gente mudar aí um padrão, né, as células levam aí de 45 a 60 dias para se renovarem. Então estabeleça aí qual é a data, daqui a 2 meses, é daqui a 3, sabe? Estabeleça uma data, para quê? Para que você possa ver se você está tendo resultado. Nossa, a partir de hoje eu vou começar a me cuidar, mas em março eu vou ver como eu estou, eu vou ver a diferença, eu vou colher esse resultado, sabe? Eu vou poder ver. Porque lembra, né? O autocuidado, ele vai me gerar mais saúde. Então, se você não está com saúde hoje, o que você vai fazer de diferente para que em março você possa estar diferente? Né? A gente fala muito, não existe, né, mágica, né? As coisas não acontecem no estalar de dedos. Então, é preciso que a gente se movimente. E aí, por isso que é tão importante a gente ter o autocuidado. Então, o que eu trago aqui para vocês hoje? Né? Primeiro, pense olhando para você no espelho. E aí vamos lá, tá? Quando a gente acabar a live, vocês se olhem. Mas enquanto isso, vai anotando aí no papelzinho, né? Se olhe no espelho e comece a se observar, sabe? Mas é com aquele olhar que não é um julgamento. Isso é muito importante, né? Porque a gente que é mulher, a gente adora ver o que está errado, sabe? A gente adora falar, ai, nossa, isso aqui, ó, tá péssimo, né? Aquele olhar que já vai jogando aquele monte de pedra. Não. Se olha com amor, sabe? Com carinho. É o seu corpo, sabe? É um presente divino que a gente tem, o nosso corpo, né? Que ele vem com tudo que a gente precisa para a gente fazer da nossa vida o que a gente quiser. E muitas vezes a gente maltrata muito o nosso corpo. Então, se olha no espelho, anota aí, né? Me olhar no espelho com carinho, sabe? Com amor. Mas veja, o que te incomoda, sabe? Então, você olha e fala, o que está me incomodando em mim? E aí, vamos lá, começa pelo rosto, sabe? Começa pelo seu rosto, pelo seu cabelo. Eu gosto do meu cabelo? Eu não gosto do meu cabelo, sabe? Se olha assim no seu rosto, né? Como é que está a aparência da sua pele? Como que está a sua boca, os seus olhos, enfim, sabe? Olhe mesmo com carinho. Você gosta do que você vê? Porque o que eu descobri, né, ao longo aí dessa jornada, principalmente com essa questão do Instagram, foi em 2019, né, que eu comecei a usar Instagram. E aí desde então eu comecei a gravar vídeos. E então eu percebi que eu não gostava de ver os vídeos. E aí eu percebi que inclusive eu nunca tirava foto, eu detestava tirar foto, gente. Eu sempre gostei de tirar foto das crianças, mas eu quase não tinha foto. Eu detestava tirar foto. E aí eu fui ver por que eu não gostava de tirar foto. Porque eu não gostava do que eu via, sabe? Eu não gostava de me ver. Né? E a gente geralmente vê as pessoas normalmente, mas a gente não se olha. Eu só me olhava no espelho quando eu ia escovar dente. Né? Então isso é muito importante, sabe? A gente se olhar com carinho, sabe? Se olhar sem pressa. E aí realmente se olhe. Na minha casa praticamente nem tinha o espelho, né? O espelho antigamente ficava dentro do armário, lembra? Por quê? Quando a gente abria o armário para se arrumar é que a gente se olhava. Tanto que hoje que as coisas estão mudando, e aí é muito interessante isso, né? O espelho está o quê? Dentro, do lado de fora do armário já. Para quê? Para que você se olhe o tempo todo. Isso é muito bom, sabe? Que a gente passe a se olhar mais. Porque quando eu olho, eu consigo ver, né, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que está bom e o que não está bom. Né? Eu não preciso fechar os olhos e falar, não estou vendo, está tudo bem. Porque lembra, né? É inconsciente. Se eu não gosto do que eu vejo, mas eu não estou vendo. Mas as outras pessoas estão vendo. E aí o seu inconsciente já começa a ficar mais quietinho, retraído. Por quê? Porque se eu não gosto, as outras pessoas vão me olhar e elas também não vão gostar. Isso é o que a gente pensa, tá?
tá no nosso inconsciente, a gente age assim sem perceber. Então isso é muito importante. Se olhe, sabe? Então comece pelo rosto, pelo cabelo, depois olhe o teu corpo, sabe? De preferência, coloca um biquíni, aproveita, né, que a gente está no verão, coloca, ou então fica de sutiã e calcinha, porque é só você com você mesmo, mas olhe, tenha coragem para se olhar e veja se você está satisfeita com o seu corpo, né, com o que você está vendo. Então esse é o primeiro passo. E aí viu, né? Pode ser que você fique meio triste com o que você vai ver, porque eu já quero emagrecer, eu já tentei, enfim, inúmeras coisas podem vir à sua cabeça. Deixa passar, tá? Esse não é o momento. Esse é o momento só de você se olhar. Se olhou, agora você vai perceber o que está te incomodando em você. O que não tá legal, sabe? Se é o teu cabelo, se é o teu olho, né? Por exemplo, no ano passado eu fiz uma micropigmentação aqui, tenho até que fazer o retoque, enfim, mas eu fiz um negócio no olho. E aí minhas filhas perguntaram, mãe, pra que você vai fazer isso no olho? E eu falei, gente, agora eu tô fazendo live direto. Toda vez que eu vou fazer live, eu tenho que ir lá retocar a sobrancelha, retocar o olho. Pra mim, isso é chato, sabe? Eu não gosto disso. Então, o que acontece? Eu falei, vou fazer isso daí. Porque já me adianta, eu fico bem, porque quando eu me via depois, eu ficava, tá ruim. E aí, como eu fico, tá ruim, o que acontecia? Eu não queria fazer, eu não queria vir aqui gravar vídeos, né? E é engraçado, né? Porque a gente não tem essa noção de que eu tô evitando por conta disso, né? Mas depois, quando eu fui buscar ali, eu falei, nossa, é isso. E é tão engraçado que a partir do momento que eu fiz, eu não travei mais. Eu falei, vou lá e fiz, sabe? Então isso é importante, a gente primeiro descobrir o que está te incomodando. Segundo, né, perceber ali, descobrir o que está me incomodando. Agora, qual que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer para mudar isso? Porque não adianta a gente ficar reclamando, sabe? O significado no latim, né, do reclamar é você clamar duas vezes, ou seja, é você falar daquilo duas vezes. E eu amo a neurociência também, né? E aí, se a gente for para a neurociência, tudo que eu falo várias vezes, eu assimilo melhor. Né? Não é à toa que a gente fala, lê em voz alta. Para quê? Porque eu estou vendo e eu estou lendo. Então, eu estou mandando dois estímulos para o meu cérebro. Eu absorvo melhor a informação do que se eu só ler com os olhos e não verbalizar. Então, assim somos nós. Né? Então, se eu reclamo, eu estou falando duas vezes. Estou botando a minha energia naquilo que eu não gosto, sabe? E aí eu estou fazendo com que aquilo que eu não goste se sobressaia, sabe? Então, assim, a partir de hoje, já anota aí também, não irei mais reclamar. Então, se tem alguma coisa no teu corpo que você não gosta, anote. Eu não gosto do meu cabelo. Ok, o que eu posso fazer para mudar? É uma hidratação? É um corte de cabelo? Sabe? É alguma escova? Não sei. Mas eu preciso experimentar. Né? Muitas vezes a gente não sabe o que eu vou fazer. Nunca fiz. Se permita. Eu nunca tinha feito o microagulhamento da sobrancelha. Me permiti fazer. Gostei. Poderia não ter gostado? Poderia, né? E é muito interessante isso. Eu tenho muitas pacientes que fizeram cirurgias né, da barriga, abdominoplastia, porque não gostava como estava a barriga. E aí fez a cirurgia. Eu falo sempre assim com as minhas pacientes, deixa a cirurgia para último recurso. Tente todas as outras coisas antes, sabe? A gente tem inúmeros recursos aí. Por quê, né? Por que eu falo isso? Porque a cirurgia você não tem como voltar atrás, sabe? Eu não tenho como, não gostei, né? Não foi legal, né? Quero voltar atrás. Não tem, uma vez feito, fez, né? Agora, por exemplo, o microagulhamento não é permanente, ele vai sair. Então, se eu não gostar, ele vai sair, tá tudo bem, sabe? Então, experimentem outras coisas, outras técnicas que vão te ajudar. O cabelo, eu vou cortar, não gostei, o cabelo cresce. Da próxima vez eu não vou cortar mais dessa forma, vou experimentar outro corte, sabe? Então, sempre faça isso. Por quê? Para você não se arrepender e depois não ficar, sabe, se remoendo. Nossa, são inúmeras pacientes que fizeram cirurgia de abdômen e hoje elas reclamam. Hoje elas ficam fazendo tratamento para consertar.
Tem um paciente que já fez cirurgia várias vezes para consertar porque a primeira não ficou boa. E aí toda vez que faz, uma parte vai ficando pior, né? Porque o corpo ele funciona assim, né? Enfim, a gente não vai falar de cirurgia hoje. Mas essa é a ideia, tá? Primeiro ponto, se olha no espelho com carinho, com amor. Segundo ponto, anote aquilo que mais te incomoda. É importante, eu estou acima do peso. Tudo bem, vai lá e se pesa, sabe? A gente precisa ter clareza, gente. Não adianta falar, eu quero emagrecer, sabe, tá? Quanto você quer emagrecer? Às vezes a gente não sabe, né? Ou então, eu tô muito flácida, sabe? Tenha, sabe, clareza do que tá ruim. Não é, eu não gosto do meu corpo. Não, é muito vago. Tem que ter o que você não gosta no seu corpo. Então, se eu quero emagrecer, o primeiro ponto é, se pese. Saiba quanto você está pesando. Segundo, quanto você vai querer perder de peso, né? E aí lembra da gente falou da data? Então, tem que ser, eu quero perder 5 quilos. Ok. Quanto tempo eu vou levar para perder esses meus 5 quilos? A gente tem que botar data, a gente tem que botar meta, gente. Eu falo que era uma coisa que eu detestava, essa tal de meta, sabe? De prazo, de rotina. Hoje eu vejo o quanto isso é importante. Então, por isso que esse ano eu decidi trabalhar na minha disciplina. Por quê? Porque a vida inteira eu não fiz isso, eu não tive rotina, sabe? Eu não segui uma disciplina. Eu até brinco, né, que agora eu tô com marquinha de biquíni. E aí eu brinco com a minha família, com os meus amigos, que eu descobri que não era porque eu era muito branca que eu não tinha marquinha, era falta de consistência ao sol, né? Era a disciplina de estar sempre ali ao sol. Então tudo a gente sabe que tem como melhorar, mas a gente precisa identificar o que não está dando certo, né? E o que eu posso fazer. E aí vamos lá, determina o prazo que você vai levar para cuidar daquilo ali. Então, se você quer perder peso, quanto tempo eu vou levar para perder peso? E aí lembra, né, gente? Não existe mágica. Não, eu quero eliminar 5 quilos em um mês. Cara, é difícil, sabe? Eu não tô nem dizendo que é impossível, porque aí a gente precisa, né? Eu preciso ir numa nutricionista, né? Para quê? Para poder avaliar como que eu tô, o que eu tenho de massa magra, massa gorda, sabe? São inúmeros parâmetros. Então não é, eu vou pegar aqui uma dieta, vou seguir, não, porque o que funciona para um não funciona para o outro, né? E aí lembra, a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Por quê? Porque é ele que nos serve, é ele que está aqui no nosso dia a dia, fazendo a gente seguir a nossa vida, sabe? Sem o meu corpo, como que eu vou viver? Eu não vou viver. Então eu preciso cuidar muito bem do meu corpo, tá? Então isso é muito importante. Deixa eu ver o que eu esqueci. É importante você colocar, botei aqui um passo a passo para eu não esquecer de falar, porque às vezes eu me empolgo e esqueço. Até aqui que a gente conversou, se tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários, tá bom? Se tiver algum questionamento, aproveita, aperta aqui no aviãozinho, convida as amigas. Essa live eu vou deixar salva. Acho que vou tentar deixar salva, não sei se eu vou conseguir, né? Enfim, eu vou tentar, para que você possa mandar para as amigas e você possa rever depois. Esqueci de um detalhe, vai estar aqui salva, tá bom? Então vamos lá, aproveita agora outra atividade aí, né? De 0 a 10, onde 0 é nada satisfeito e 10 eu tô mega super satisfeita. O quanto você está satisfeita com o seu corpo hoje, sabe? E aí lembra, né? Seja sincera, é só você com você mesmo, não tem ninguém olhando, sabe? Não precisa colocar aqui o quanto você está satisfeita. Mas é importante a gente saber por quê. Lembra que a gente falou de uma data para a gente colocar um prazo? Então, lá em março, você vai fazer essa pergunta para você de novo. De 0 a 10, o quanto eu estou satisfeita com o meu corpo hoje. E aí, se você hoje, né, definiu o que não está legal e o que você vai fazer para melhorar, lá em março, com certeza essa nota vai estar diferente. Então, se hoje eu estou satisfeita 3 com o meu corpo, em março, no mínimo, vai estar 4, sabe? Só depende o quê? Do que você vai fazer, da sua disciplina, sabe? Da sua consistência. E aí é muito legal, né? A gente ter essa clareza de que tudo depende o quê? Da gente, sabe? A gente tem que parar, né? E a vida inteira a gente faz isso, né? O quanto a gente faz, eu tenho trabalhado muito isso em mim,
né, de que a gente arruma uma desculpa, né, ah não, eu queria ir pra praia, não, hoje eu vou fazer a live, então, não vou poder ir à praia porque eu tô na live. Não, eu posso ir antes, eu posso ir depois, sabe? Essa não é a desculpa, mas a gente se conta muitas desculpas todos os dias, então isso é muito importante, é a gente parar de ficar dando desculpa, né? Eu falo que a vida inteira eu ouvi muitas mulheres amigas na praia que eu olhava assim, não, mas eu sou assim, depois da gravidez eu fiquei assim, né? Sabe como é que é? Depois que a gente é mãe, a gente não fica com a mesma barriga. E aí eu falo que isso nunca caiu pra mim, sabe? Eu nunca acreditei nisso. Porque eu tenho 3 filhos, né? E é muito engraçado isso, né? Eu falo que Deus fez tudo muito bem feito para que eu possa hoje estar aqui conversando e mostrando que é possível, sabe? Então, assim, as mulheres sempre davam essa desculpa, falar, não, foi por conta da minha gravidez, foi depois do meu filho, eu fiquei assim. Gente, olha quanta culpa, quanta responsabilidade a gente joga nas costas de um filho quando a gente fala um negócio desse. Porque o filho fala, nossa, eu estraguei a vida da minha mãe, olha o que eu fiz com o corpo dela. Né? Quando na verdade não foi o filho que fez isso, foi porque você se permitiu, né, comer várias coisas, porque quando a gente está grávida é muito comum falar, agora você está comendo por 2, pode, agora você está comendo por 2, pode, né? E a gente se dá essa desculpa. Quantas vezes eu não fiz isso? Né? Falar, não, a gente agora pode. E aí depois que o filho nasce, você não corre atrás do prejuízo. Né? A gente não vai, sabe, fazer o que a gente tinha que fazer para voltar à forma física. E é tão interessante isso comigo, né? O que aconteceu comigo? Eu, na primeira filha, eu tomei todo um cuidado, né? Porque novinha, o corpo, né, a barriga ali sarada, eu falei, não. E foi muito interessante que no dia seguinte que minha filha nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha barriga. Eu queria saber como que ela estava, porque na minha cabeça eu ficava, como com a barriga desse tamanho vai voltar pequenininho, sabe? Na minha cabeça era irreal, sabe? Não tinha como isso acontecer. E aí eu posso te garantir, tem como, sabe? A natureza, Deus é maravilhoso, a natureza humana é perfeita, sabe? Como que as células se ajustam, enfim. Tem como a gente voltar ao mesmo corpo que era antes, sabe? É maravilhoso. Só depende o quê? Da gente, sabe? Do meu esforço, do meu cuidado. Dá trabalho? Muito, não é? Mágica, né? Não é um estalar de dedos, mas tem como. E aí quando veio a segunda filha, o que eu pensei? Agora eu já sei que volto, agora eu já sei que é fácil, né? Mas aí lembra, você não tem mais a idade que você tinha lá atrás. As nossas células, quando a gente é mais nova, elas se reproduzem assim. À medida que eu vou envelhecendo, né, aquele negócio vai ficando mais devagar. Então tudo muda, né? Então eu sempre falo hoje, né? Eu sempre falo que uma gravidez nunca é igual a outra. Por quê? É isso aí. Isso aí, Bianca, já se prepara. Mas é muito interessante que a gente tem que ter essa clareza, sabe? De que eu tenho que tomar o meu cuidado. E aí quando veio a minha segunda filha, eu falei, vai ser beleza, agora eu já sei, né? Tá tudo certo. Eu sei que volta, e aí não foi a mesma coisa, sabe? Não voltou rápido da mesma forma, mas por quê? Eu dei uma relaxada, eu não estava tendo o mesmo cuidado que eu tive da outra vez, e somado a isso, eu não tinha mais a idade que eu tinha antes, já tinham se passado 4 anos, então eu já não era a mesma Carla de antigamente, tá? E aí quando veio lá na frente a outra filha, a terceira filha, eu engordei muito, gente. Eu engordei o dobro do que eu tinha engordado nas 2 primeiras, sabe? Por quê? Porque eu falei, agora, né, é a última vez. Eu sei que eu sempre volto, que da outra vez demorou, mas eu consegui voltar. Então, tava de boa. Eu engordei o dobro, muito mais. E foi assim, até a médica virou pra mim, Carla, dessa vez eu acho que você não volta não. Então, assim, foi muito mais difícil. Mas por quê? Todo dia eu comia uma sobremesa. Eu falo que a minha terceira filha ela foi regada a morango e creme de leite, porque era assim, todo dia depois do almoço um moranguinho com creme de leite. A gente sabe, né, que isso não é saudável para você comer todos os dias, porque o problema não é o morango, né? O problema é o creme de leite e o açúcar que a gente coloca. Então é a gente ter esse cuidado, essa clareza, sabe?
Eu quero fazer? Vai fazer, mas eu preciso correr atrás, sabe? Eu preciso modificar. E aí saber que eu quero voltar, então a responsabilidade é minha, sabe? Não é do filho. Então muitas vezes a gente joga essa responsabilidade para o outro, por quê? Para a desculpa, sabe? É cômodo para mim, porque eu não preciso modificar a minha atitude, e aí eu jogo para as costas do outro. E a gente faz isso em várias coisas na nossa vida, sabe? Então esse é um detalhe. Se policie contra isso. E aí eu queria falar também, aproveitar, então a gente colocou essa data, essa nota, né, de 0 a 10, o quanto você está satisfeita com o seu corpo hoje. Então aproveita, né, início de ano, primeira semana que a gente está aqui, né, de janeiro, coloca hoje, e aí anota a data, isso é extremamente importante, tá? Você anota a data, que data é hoje? Então 7 de janeiro de 2021, hoje eu estou satisfeita com o meu corpo, nota de 0 a 10, eu estou 5. Ok, deixa isso salvo na sua agenda. Por que agenda? Porque geralmente a agenda a gente vai ter até o final do ano, tá? E aí determina, em março, se você ainda quiser colocar um marco, melhor ainda, tá? Em março, quanto eu quero estar satisfeita com o meu corpo? Se eu estou 5, eu quero estar 6, 7, 8, determina. Por quê? Tanto faz, eu só quero melhorar. Você vai melhorar provavelmente, segundo a gente tem comprovações em estudos, você vai melhorar de 1 a 2%. Porque eu não determinei quanto eu quero. Agora lembra, né? Tudo é o inconsciente. Se eu coloco, eu quero melhorar 50%, eu quero estar com 8%, seu cérebro vai fazer com que você chegue até o 8%, sabe? É impressionante isso, sabe, gente? Mas a neurociência comprova isso pra gente. Então coloca lá, tá? Eu quero estar satisfeita, nota tal, com o meu corpo. E aí um outro de 0 a 10 aqui. De 0 a 10, o quanto você está cuidando do seu corpo hoje. Por quê? Porque a sua nota hoje, ela é proporcional ao quanto você se cuida. E aí isso é importante. Então, se hoje eu estou satisfeita com o meu corpo 5, estou me cuidando 2, significa que se eu cuidar de mim 5, 6, com certeza vai subir, certo? Então isso é importante. Agora, hoje eu estou cuidando de mim 2. Em março eu continuo cuidando de mim 2, provavelmente a sua satisfação com o seu corpo vai estar menor, sabe? Então isso é de extrema importância. Por quê? Porque a gente tem que parar de ficar arrumando desculpas, culpados e olhar pra gente, sabe? O que eu tô fazendo por mim. Isso é muito importante. Hoje eu estava assistindo até uma oficina de Mindset, né, que fala do nosso comportamento mental. E mostrando que a gente tem muito esses altos e baixos. Tá tudo bem, a gente é assim, nós somos seres humanos, né? Uma explosão de sentimentos, emoções, hormônios, sensações, enfim. Mulher então tem muito mais, a gente tem a TPM. Mas eu preciso estabelecer ali, eu preciso colocar datas, sabe? Até quando eu vou me permitir enfiar o pé na jaca? Até quando eu vou me permitir fingir que nada está acontecendo? Então eu preciso, né? Só depende de mim. E aí eu falei com vocês hoje que eu ia falar do LPF, né? Eu botei lá a foto e eu queria falar aqui porque a gente tem tempo ainda. Eu queria colocar aqui porque é uma técnica que eu assim amei conhecer e me trouxe inúmeros benefícios. Eu falo que para mulher, toda mulher tinha que fazer o LPF. Porque o LPF é o método, né? Low Pressure Fitness. É o método da barriga negativa, né? E aí falou em barriga negativa, quem não sonha em ter, né, um abdômen tanquinho, uma barriga negativa? Todos nós. Bom, pelo menos 90% das pessoas pensam. Só que assim, ele é muito mais do que um método, né, de deixar você com a barriga negativa. Por quê? E aí eu volto aqui para as mulheres, né, que já são mães. Imagina, né? A gente teve a barriga, foi lá na frente e voltou. A gente, imagina você pegar um elástico, você esgarçar esse elástico e depois você voltar. Você não concorda que ele não vai ficar bonitinho, ele vai ficar meio frouxinho, né? E é exatamente assim que fica dentro da gente, sabe? Por isso que a gente fica flácida, né? Porque a gente olha a barriga, tá, tudo bem, né? Já não tem mais neném, mas tá aquela coisa meio flácida, mesmo que eu não tenha gordura. A pele está flácida. Por quê? Porque ela distendeu e ela voltou. E nisso que ela volta, ela fica meio frouxinha, sabe?
E aí o LPF ele vai trabalhar exatamente nessas fibras de colágeno, sabe? Que é o nosso tecido, são as nossas fáscias, é o tecido conjuntivo. E que tecido é esse? É aquela pelezinha branca, sabe? Que a gente vê quando vai partir uma carne, sabe? Aquela pele branquinha, né? Que tem de diferentes espessuras, é exatamente isso que a gente tem no nosso corpo, né? E ali são fontes riquíssimas de colágeno, é o colágeno que dá sustentação a essa pele. Só que o que acontece? Como é difícil a gente mexer com essa região, sabe? Se eu estou malhando numa musculação, se eu estou fazendo um pilates, enfim, diversas técnicas de exercício físico, a gente não consegue trabalhar esses tecidos especificamente. Então a gente não consegue muitas vezes, a gente malha, mas nunca tá bom, sabe? A gente percebe que alguns tecidos, né, quem já foi muito gordinho e emagreceu, a gente vê que não consegue dar aquela firmeza que a gente quer. E aí é onde o LPF entra, né? E o que eu gosto muito de falar, além disso, o que acontece? Quando as mulheres, né, eu falo muito nós aqui, o meu público, eu amo trabalhar com mulher e são coisas que eu reclamei a vida inteira, então eu sempre busco o que eu posso fazer para estar melhorando algo que eu não gosto. E aí, além da pele, da barriga que a gente vê, lá dentro a gente tem os órgãos, né? Então a gente tem o intestino que geralmente na mulher, né? Quem não tem constipação intestinal, toda mulher tem em algum momento da vida constipação intestinal. Por quê? A gente tem um útero ali dentro, que tá quando a gente, né, todo mês a gente tem um ciclo menstrual, então o útero ali incha, gera uma pressão interna ali no abdômen e a gente pressiona ali o intestino, as alças intestinais, enfim, a gente gera essa tensão ali dentro, que resulta, lógico, né, em alguns distúrbios, um deles é a constipação intestinal. Então o LPF vai trabalhar exatamente em toda essa região abdominal. Né? Não é o simples fato de eu sugar a minha barriga, não, é uma técnica postural, sabe? A gente vai trabalhar, vai melhorar a postura, a gente vai trabalhar a gente vai reduzir as cólicas menstruais, a gente vai regular o fluxo menstrual, porque tudo isso eu falo muito, né? O nosso corpo, ele é um todo, né? Eu não tenho como trabalhar só o útero, eu não tenho como trabalhar só a cabeça. É um conjunto, né? Nós somos um conjunto de células que estão interligadas. Tanto que quando eu fico triste, todas as minhas células sentem que eu estou triste. Então todas elas vão diminuir o seu ritmo de funcionamento, sabe? Quando eu estou alegre, todas elas vão reagir de uma forma melhor. E por isso que é tão importante a gente ter essa atenção. Ah, não, eu tô triste, eu tomo um remedinho aqui, eu vou dormir o dia inteiro. E aí, o que você fez ali para animar o teu corpo? Nada. Você dopou o seu corpo, você dopou as suas células, continua tudo funcionando mal, sabe? Então, quais são os problemas muito comuns que as mulheres, principalmente as mães, têm? Constipação intestinal, diástase, que é o afastamento aqui do reto abdominal, né? Que é a parede aqui, né, do nosso abdômen, embaixo aqui, né, nas costelas. Geralmente a mulher, ela tem um afastamento, a gente coloca a mão aqui assim no meio, não sei se dá pra ver, dá. A gente coloca a mão aqui e geralmente afunda, sabe? Os dedos entram, o correto não é entrar, né? Ah, como é que eu sei se está entrando ou não? Vai na barriga de um homem e coloca a mão ali, e aí de preferência um homem novo, né? Porque se for um homem velho que já ficou aquele barrigudo, né? Enfim, também não vai adiantar. Porque lembra, né? Por que afasta? Porque a barriga aumenta. E se você pega o homem que engordou e voltou, também pode ter acontecido de ter afastado ali o reto abdominal. Tá? Mas se eu coloco, imagina aqui, ó, são os meus dois retos abdominais, que é aquele músculo que vem descendo assim a sua barriga toda. Se eu coloco a minha mão ali, eles vão estar assim, ó, juntinhos, a sua mão não vai entrar. Agora, se a barriga aumentou, ele precisa distender. Quando volta, ele volta, mas lembra, volta frouxinho, sabe? A gente volta frouxinho. O que eu preciso fazer para juntar de novo? A gente geralmente ficava ali, né, horas e horas fazendo musculação, abdominal. Não adianta, né? Porque o exercício físico que eu trato a minha musculatura é diferente do exercício físico que eu vou tratar as minhas fáscias musculares.
E o tecido facial, que é esse tecido conjuntivo, ele envolve todos os nossos órgãos, ele envolve todos os nossos músculos, ele envolve todos os nossos nervos, vasos sanguíneos, tudo, sabe? É como se fosse um véuzinho, sabe? É como se você pegasse cada parte do teu corpo e envolvesse naquilo ali. Então, se a gente tem a pele e o músculo, entre a pele e o músculo, a gente tem esse tecido facial. Então, por isso que o LPF é tão maravilhoso. Eu me encantei demais e os resultados deles são maravilhosos. Então, a gente tem, além da reeducação postural, a gente melhorar a postura, porque se eu equilibro ali as fáscias, eu consigo ter um alinhamento melhor. O mais interessante, eu não preciso, não tem uma força absurda, sabe? A gente não trabalha com força, né? Reeducação postural, a gente não usa força. Então, é um exercício que dá para todo mundo fazer. A gente usa muito a respiração, então a gente tem esse controle respiratório. E aí, na técnica do RPG, quem já fez também sabe que a gente usa muito a respiração. Por quê? Porque eu preciso acessar o meu tecido conjuntivo, né? O meu interior do meu corpo, que eu acesso como? Com a respiração. A respiração eu consigo mexer com todo o meu corpo. E a gente tem exercícios respiratórios maravilhosos. E como a gente vai trabalhar muito a respiração, a gente vai melhorar a nossa capacidade pulmonar, né? E aí, em tempos de Covid, a gente sabe que o Covid afeta muito a parte pulmonar. Eu falo muito com os meus pacientes. O que você vai fazer? Você está ajudando a tua imunidade, o teu corpo a ficar mais forte. Se acontecer de você pegar, o seu corpo vai estar mais fortalecido para combater, tá? Então, ajuda também na respiração, muito. Reduz a cintura, que é o que toda pessoa ama, né? Eu falo mulher, mas não é só toda mulher, o homem também gosta de reduzir ali a cintura. Então, a gente consegue reduzir a nossa cintura, independente se a gente está acima do peso ou não. A gente reduz essa cintura e isso é 100% garantido. Todo mundo que faz o LPF por pelo menos 2 meses tem redução aí do abdômen de 2 a 5 centímetros, tá? Então, isso é já cientificamente comprovado. E mais tarde eu vou lançar aqui uma foto de uma paciente que ela conseguiu reduzir muito a circunferência abdominal dela. Eu agora não estou lembrando ali quantos centímetros, mas ela reduziu demais. Vou botar uma foto para você ver que ela não foi que emagreceu a gordura, mas melhorou demais. Já falei aqui das cólicas menstruais, a gente reduz as cólicas, a gente regula o fluxo menstrual. E por que a gente reduz cólica, né, e melhora o fluxo menstrual? Porque a gente está trabalhando essa pressão interna do corpo. E toda vez que eu trabalho e equilibro a minha função, a minha pressão interna do abdômen, fica tudo mais harmônico, né? Por que eu sinto dor? Porque eles estão brigando por espaço lá dentro, né? É aquela briga de quem vence, sabe? Chega um pouquinho para lá, chega um pouquinho para cá, porque eu estou precisando de espaço. Mas a partir do momento que eu não tenho tensão lá dentro do meu abdômen, tudo fica mais tranquilo, tá? Foi. Além disso, a gente consegue tonificar toda a musculatura do abdômen. Por quê? Porque se eu estou trabalhando a respiração, eu estou melhorando a circulação do meu corpo. E aí um músculo irrigado, ele consegue se tonificar, né? Eu consigo definir a minha musculatura, né? Por quê? Porque eu estou trazendo sangue. E como a gente trabalha a circulação, eu tenho redução de edema, né? Dos inchaços, né? Nas pernas. Geralmente no verão a gente tem dilatação dos vasos, e é muito comum mulheres que já passaram dos 30 anos começar a ter as pernas inchadas, principalmente no final do dia, né? A gente fica com a perna cansada, pesada, e muitas têm esse inchaço. Então o LPF ajuda, porque a gente vai trabalhar essa circulação sanguínea e a gente melhora a circulação de todo o corpo, sabe? E é muito interessante, né? Porque se eu estou diminuindo a minha pressão abdominal, lembra, tudo que desce tem que subir. Só que se eu estou com uma tensão aqui no meu abdômen, quando o sangue desce para as pernas e ele vai voltar, não consegue subir. Por quê? Tem alguma coisa aqui brecando, sabe? Como no meu abdômen está todo mundo tenso, os vasos não conseguem, sabe, levar esse sangue lá para cima, porque está bloqueado. Mas se eu relaxo esse meu abdômen, fica todo mundo harmônico, tudo flui melhor. Então a gente tem esse retorno venoso melhorado.
E a diástase eu já falei. E o intestino também que funciona. E é muito interessante que eu voltei a praticar, né? Eu tinha parado aí em dezembro de praticar o LPF e voltei a praticar essa semana. Ai, que bom! Essa semana eu voltei a praticar o LPF e foi muito interessante que comecei segunda, né? Então foi segunda, terça e hoje. Como o meu intestino melhorou? Eu estava presa e aí ontem eu já fui ao banheiro. Hoje eu já fui acho que 3 vezes, né? Então, assim, é muito rápida a resposta do nosso corpo, sabe? É muito interessante. Eu falo que eu tinha que ter conhecido essa técnica antes, né? Mas o coach me ensina que tudo é na sua hora, né? A gente aprende que a gente tem o conhecimento quando a gente está pronto para aquilo, né? Então tá tudo bem. Então, mas é muito interessante como que a gente colhe o resultado a partir do momento que a gente decide fazer. Sabe? Então, se você acha que hoje, tá tarde, não dá, não, gente, aproveita o início do ano que a gente está super mega animado em fazer algo diferente, em fazer acontecer. Coloca isso aí nas suas metas, eu vou cuidar mais de mim esse ano, tá? E aí, faz tudo que a gente conversou aqui ao longo da live, né? Lembra lá das anotações, então, acabando a live aqui, você já vai pro espelho, já se olha, já começa a fazer as anotações, lembra, né? Com muito amor e carinho. E se você chegar aqui depois, não tem problema, vou deixar salvo de hoje para amanhã. Encaminha para as amigas, sabe? Aperta aqui no botãozinho, no aviãozinho, encaminha para as amigas, porque muitas mulheres acham que já não tem mais jeito. O meu caso é só cirúrgico. Quantas vezes eu ouvi isso, né, de paciente em consultório? Não, isso aqui não tem jeito não, é só cirúrgico. Gente, a gente não tem noção de como é uma cirurgia, né? Eu falo que toda cirurgia a gente tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Então você já entra nesse meio a meio, sabe? Então lembra, começa a experimentar, se permita, eu vou experimentar fazer algo diferente, né? Vou experimentar isso daí, vai que dá certo, né? E aí se não der certo, tudo bem, lá na frente você vê, mas com certeza dá certo, sabe? Sempre tem algo a melhorar. Então é isso. Se eu dou aula de LPF online, dou sim, Regina. Inclusive, na próxima semana, a gente agora vai ficar com as lives semanais, então na próxima semana teremos uma mega surpresa, tá? Tem a ver com o LPF sim, mas são os projetos novos que eu tô criando esse ano, né? Então na próxima live vocês vão saber, quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui no direct também. Mas na próxima quinta-feira, e aí eu confirmo o horário, porque eu chamei uma convidada para vir fazer a live aqui comigo, que é bem interessante, e ela só tá para me confirmar o horário. Mas já anota que vai ser na quinta-feira, então na próxima quinta a gente vai ter a live, e aí eu vou contar que surpresa maravilhosa é essa que eu tô trazendo, tem a ver aí com o LPF. Então, vai ser quinta-feira, Regina, o horário que eu vou confirmar, porque eu preciso da confirmação da colega que vai fazer a live comigo. Tá? Mas eu vou dizendo aí ao longo da semana, tá bom? E aí é isso, espero que eu tenha conseguido te ajudar aí de alguma forma, espero que tenha ficado bem claro e que você realmente se permita, sabe? Olhar para você com todo amor, com todo carinho, se permita olhar o que você não gosta, sabe? Não, eu não gosto, se você não gosta, muda, gente, muda. Por quê? Senão você vai evitar se olhar, lembra? Vai vir tudo aquilo que a gente conversou no início da live. Então, se permita fazer sim diferente, né? A cuidar de você, porque a gente merece sim, né? E aí é isso. Ao longo da semana eu vou falar alguns detalhes, algumas dicas aí de autocuidado e a gente vai conversando. E aí, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês que vão vir aqui assistir depois. E voltamos aí com tudo e vamos que vamos nesse ano maravilhoso, que ele seja o melhor ano aí das nossas vidas. Um super beijo e a gente se vê na próxima quinta. Obrigada! E a gente vai conversando. Beijo e até a próxima semana. Aonde eu finalizo? Aqui.